A paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Então tá, vamos iniciar a palavra de hoje no livro de Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Enquanto vocês acham aí, eu vou falar o tema dessa mensagem que o Espírito Santo colocou na minha mente. O tema é o seguinte: a sua identidade está ligada ao que você se dedica constantemente. Vou repetir. A sua identidade está ligada ao que você se dedica constantemente. Se você abriu aí Mateus 6:33, nós vamos ler só um versículo que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, é o seguinte, a gente observa que Mateus 6:33. Mateus 6:33. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falando, que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus. Isso significa que eu deveria me dedicar constantemente a buscar primeiro o reino de Deus. Então, se a minha identidade está ligada ao que eu me dedico constantemente, então, se eu busco constantemente em primeiro lugar o reino de Deus, então significa que a minha identidade, ela vai ser uma identidade celestial, ela vai ser uma identidade espiritual, ela vai ser uma identidade de excelência. Por quê? Porque se eu busco primeiro o reino de Deus, é no reino de Deus onde está o espírito da excelência, o espírito da conquista, o espírito da vitória, é onde está todas as coisas que eu preciso, está no reino de Deus. Porém, eu quero frisar aqui dois pontos em que o ser humano ele acaba se dedicando. Ou ele se dedica à vida espiritual, ou ele se dedica à vida física. Mas, quando nós nos dedicamos à vida espiritual da forma correta, porque existem pessoas que se dedicam à vida espiritual de uma forma incorreta. Pastor, me explica isso. Vou explicar. Quando eu só quero viver orando, buscando, jejuando, indo para as vigílias, indo para os montes, viver de igreja em igreja, sem viver o mundo físico, sem me preocupar com as responsabilidades do mundo físico, então eu não estou
me dedicando a uma vida espiritual correta. Por quê? Porque isso já se torna um ativismo religioso. Ou seja, uma pessoa que só vive na igreja, só vive orando, só vive com a Bíblia na mão, na casa de A, de B, de C, orando, visitando, fazendo campanha, vigília. Essa pessoa não é uma pessoa espiritual. Ela é um desocupado. Ela não é uma pessoa que tem uma vida espiritual. Até porque, na vida espiritual, quando nós verdadeiramente buscamos primeiro o reino de Deus, as coisas são acrescentadas na nossa vida. E quando elas são acrescentadas, observe que Jesus separa reino de Deus com coisas. Ou seja, coisas não tem nada a ver com o reino de Deus, mas Deus acrescenta elas. Então isso significa que quando eu busco a Deus, quando eu tenho uma vida espiritual, significa que as coisas elas são acrescentadas. Mas o que significa coisas? Coisas, elas existem no mundo físico. E coisas, elas, no que Jesus se refere, que seria comida, roupa, calçado, casa, empresa, negócios, saúde, significa que essas coisas elas não podem vir e ser acrescentadas na minha vida sem eu ter a responsabilidade de cuidar delas e mantê-las na minha vida física. Então significa que muitas pessoas elas têm só a fachada de espiritual. Elas têm só uma capa de espiritualidade, porque é um bando de desocupado que não tem responsabilidade com a vida. As contas chegam e ele quer viver só orando, ele não resolve nada, quer resolver problemas físicos só orando, só jejuando, só indo para os montes, para as vigílias, ouvindo profecia. E isso não é ser espiritual, isso é ser irresponsável. Por quê? Porque uma das coisas que o Espírito Santo ele causa em nós é o senso de responsabilidade nessa vida. Uma pessoa espiritual, ela tem a imagem e semelhança de Jesus. Aí agora eu lhe pergunto, Jesus era irresponsável? Nunca Jesus foi. Se era para cumprir a lei, então Jesus cumpriu a lei. Se era para fazer caridade, Jesus fazia caridade. Se era para trabalhar, Jesus trabalhava. Então, se era para pagar imposto, Jesus pagou imposto. Então, Jesus, ele era sim espiritual, mas ele era responsável. Ele tinha um equilíbrio que o Espírito Santo gera na pessoa que é espiritual. Então, uma pessoa que se diz espiritual ou que busca só a vida espiritual e que muitas das vezes ela só se dedica tanto à vida espiritual que ela não está nem aí com as responsabilidades do mundo físico, essa pessoa, além de ser irresponsável, ela é desequilibrada psicologicamente. Ela é uma ativista religiosa, ou seja, ela só está praticando uma atividade religiosa. Ela é uma irresponsável, é uma psicótica, ela é uma lunática, uma nécia, uma louca, uma tola que acha que é espiritual. Porque uma pessoa espiritual, ela é responsável. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, olha só. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, Jesus não disse que se eu buscasse o reino dele, as coisas seriam anuladas da minha vida. Eu viraria anjo. Porque somente anjo é que não vai se preocupar com conta de água, de luz, de telefone, com pneu de carro, gasolina,
limpeza do carro, manutenção do carro, feira toda semana, feira de mês, todo mês, mercado, né? Fazer mercado, a compra do mercado todo mês, comprar roupa, se alimentar, fazer comida, comprar bujão, manter a casa limpa, pintar a casa, organizar, comprar móveis, ou seja, só anjo é quem não se preocupa com essas coisas. Então, quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, Jesus não estava dizendo para eu ser louco, nem lunático, nem perturbado, nem psicótico, e nem irresponsável, e nem desequilibrado. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, porque é no reino de Deus que eu vou ser equilibrado, controlado, organizado, responsável. Todas as coisas boas que o ser humano pode fazer ou ser na terra, vem do mundo espiritual. Porém, quando você vê uma pessoa que ela se diz espiritual, mas essas qualidades que eu estou falando não habita nela, não existe nela, ela é uma irresponsável, então ela não é espiritual. Ela é cheia de demônio. Porque da mesma fonte não sai dois tipos de água. Ou você é responsável ou você é irresponsável. E o Espírito Santo, ele te leva à excelência. Eu vou te dar uma aulinha já já. Eu vou mostrar o que acontece quando eu me dedico à vida correta espiritual. O que é que a vida espiritual, ela entra na minha vida, o que ela faz na minha vida física. Eu vou mostrar quando eu me dedico ao mundo de Deus, as coisas, a palavra de Deus da forma correta, da forma como o Espírito Santo ensina, que influência isso tem no meu mundo físico. E eu vou mostrar agora. Por exemplo, eu até agora eu falei do mundo espiritual, mas eu vou falar um pouco do mundo físico, depois vou voltar de novo para o mundo espiritual. O que acontece, pastor? Se eu for cheio do Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai fazer no meu mundo físico, na minha vida física, na minha mente? Vamos lá, vou mostrar para você. Quando você busca primeiro o reino de Deus, você se torna excelente. Porém, quando você acha que tem o Espírito de Deus, ou até mesmo vive uma vida de pecado, você faz qualquer coisa. O espiritual, ele quer ser excelente em tudo que ele faz. Se ele faz uma coisa bem feita hoje, amanhã ele quer fazer melhor. Ele está sempre se melhorando, se atualizando, procurando fazer melhor. Se ele é um bom profissional, ele vai ser melhor como profissional. Se ele é um bom obreiro, ele vai ser bom como obreiro. Se ele é uma boa diaconisa, um bom diácono, ele vai querer ser um diácono ou uma diaconisa excelente. Se ele for um pastor ou uma pastora, ele vai querer ser excelente como pastor. Isso se aplica a todas as áreas, todas as profissões, dentro de casa, no caráter dele, a excelência. O Espírito Santo faz ele ser excelente em toda a sua vida física, tudo aquilo que pode ser do mundo físico dessa pessoa. Porém, quando a pessoa ela vive uma vida de pecado, ou ela tem uma vida espiritual desequilibrada, sem a base da Bíblia, ela faz qualquer coisa. A vida dela é de qualquer coisa. Você contrata ela para fazer um serviço, ela faz qualquer coisa. Ela não é excelente. E ela faz qualquer coisa como obreiro, como pastor, como diácono, como marido, como mulher. Ela faz qualquer coisa como patrão, como empregado. Aliás, pessoas que não têm a excelência jamais vai ser empresário. Isso é de fato. Porque para ser empresário você tem que estar excelente. Por quê? Porque
porque o mundo dos negócios é um mundo competitivo, só fica os excelentes. As pessoas de meia boca não ficam no mercado. Então, o tema da mensagem é: a sua identidade está ligada ao que você se dedica constantemente. Então, o que você se dedica constantemente? À excelência? Ou faz qualquer coisa? Você cumpre horário ou não respeita a hora? Tá nem aí, não respeita o horário. Chega atrasado, promete entregar uma mercadoria no horário, não entrega, não tem responsabilidade. Ou seja, você é uma pessoa que se dedica a cumprir a palavra dada, ou é uma pessoa que dá desculpas? Você é uma pessoa responsável ou irresponsável? Você é uma pessoa limpa? Porque uma pessoa que busca primeiro o reino de Deus, ou seja, se ela se dedica constantemente ao reino de Deus, o Espírito Santo é limpo. O Espírito Santo não habita em sujeira. Amém? A igreja está ouvindo? Então, o Espírito Santo é limpo. Ele não habita na sujeira. Então, se você é uma pessoa que não está nem aí, é sujo, com certeza a sua identidade já está mostrando quem você é ali. O que você se dedica? A ser organizado ou desorganizado? Se você é uma pessoa organizada, você está se dedicando àquilo ali. Então a sua identidade é aquilo ali. Se você é uma pessoa desorganizada, você também se dedica àquilo ali, porque é uma coisa de mente, é um hábito mental. O ser humano é um ser de hábito. Ele aprende e ali ele cria um hábito e vive daquele hábito. Então, você é uma pessoa que acorda cedo, se dedica a acordar cedo ou tarde? Toda a sua vida é assim. Ou você aceita só o que é bom ou aceita qualquer coisa? Olha bem, essas coisas que eu acabei de falar, essa separação do que é bom, do que é ruim, o contrário da excelência, o contrário das coisas que eu acabei de falar aqui, isso mostra o seguinte: que tanto os que se dedicam à vida espiritual desordenadamente, desequilibradamente, sem base na Bíblia, elas se tornam desse jeito, como também as pessoas que vivem em pecado. Por exemplo, você não precisa abrir sua Bíblia, mas eu vou abrir aqui e depois, quando você ouvir esse áudio, você vai saber. Romanos 8, versículo 5 diz: quem vive segundo a carne, ou seja, aqui Paulo está dizendo, viver está significando a pessoa que se dedica constantemente. Ela vive aquilo, ela está se dedicando àquela vida. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, que é com letra maiúscula aqui, está se referindo ao Espírito Santo, tem a mente voltada ao que o Espírito deseja. Então, o que a carne deseja? Tudo que é desgraça. Tudo que eu acabei de falar aqui, né? Ou seja, faz qualquer coisa, não respeita horário, só dá desculpa, é irresponsável, é sujo, é desorganizado, acorda tarde, aceita qualquer coisa e tantas outras coisas que a carne faz você se dedicar. Prostituição, impureza, lascívia, mentira, engano, né? Tudo contrário ao que o Espírito deseja. E o que o Espírito deseja? A primeira coisa que o Espírito deseja é fazer você ser excelente. Por quê, pastor? Olha o mundo que Deus criou, por acaso tem algum defeito no mundo? Deus criou o mundo excelente. Então, se Deus criou o mundo excelente com tanta perfeição,
Então o Espírito Santo, de Deus, que é o Espírito que estava nele quando ele criou o mundo, esse Espírito em nós, ele vai gerar uma excelência. Você vai querer ser bom em tudo que você faz. Bom como marido, bom como esposa, bom fazendo a comida, bom cuidando da casa, bom nos negócios, bom na responsabilidade, bom como pessoa, bom. Eu não falo nem bom, eu falo excelente, porque bom o povo do mundo é. Eu falo de excelência, de você ser acima da média, de você ser uma pessoa top das galáxias, como eu falo numa linguagemzinha engraçada. Então o que acontece? O Espírito Santo, ele vai levar você para você estar no topo, e só fica no topo os excelentes. Pastor, me prova isso. No livro de Apocalipse, quando Deus diz: ao que vencer eu darei sentar no trono do meu Pai, assim como eu me sentei. Ao que vencer darei uma pedra branca com um novo nome. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ele nunca vai dizer ao que empatou, ao que chegou em terceiro lugar, ao que desistiu, não. É ao que vencer. Aí eu te pergunto, quem vence? É o excelente ou o irresponsável? Quem vence é o excelente. Quem tira em primeiro lugar são sempre os excelentes. E é isso que o Espírito Santo, ele promove dentro de mim e de você, para ser excelente em tudo, excelente como obreiro, como pastor, excelente como membro dentro da igreja, excelente para ouvir a palavra de Deus, excelente para ensinar a palavra de Deus, excelente para praticar, excelente para amar a palavra de Deus, excelente para defender o reino de Deus, excelente para ter uma vida digna diante de Deus. É excelência total. Então, vou ler mais um pouquinho e estou já terminando. Olha só, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Como eu acabei de falar, o Espírito deseja que você seja excelente. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha que coisa fantástica! Se eu tenho uma mente que eu me dedico ao Espírito, às coisas de Deus da forma correta como a Bíblia ensina, eu tenho vida e paz dentro de mim. Eu tenho vida. Então, se alguém chegar perto de mim, eu gero vida para essa pessoa. Eu não gero preocupação, eu não gero desgosto, eu não gero angústia, eu não gero desprazer, incerteza, insegurança, desconfiança, falta de futuro, não. Eu vou gerar coisa boa, porque eu tenho uma mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu tenho vida e paz dentro de mim. Então eu vou gerar vida nessa pessoa e eu vou gerar paz. O que é paz? A ausência de conflito. Ou seja, se a pessoa vai chegar perto de mim ou aonde eu estiver, eu vou levar paz, porque eu tenho uma paz dentro de mim. Eu sou uma pessoa que tem uma mente voltada para o Espírito. Aí ela diz assim, a Bíblia continua dizendo o seguinte: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Meu irmão, existe um ser que é declaradamente inimigo de Deus chamado Satanás. E você sabe o que foi que Deus fez com ele, por ele ter se declarado inimigo de Deus. Ele foi expulso do céu, perdeu beleza e formosura, e está sendo reservado para ser queimado no lago de fogo e enxofre para séculos e séculos sem fim. Então, se a mentalidade da carne é inimiga de Deus, então isso significa que eu me torno igual a Satanás diante de Deus. Quando eu vivo com a mentalidade da carne, Deus olha para mim, Deus não me vê como ser humano, Deus me vê como Satanás, porque só Satanás é que é inimigo de Deus. Mas pastor, e como é que Deus olha para o ser humano e vê ele como Satanás? Vou lhe dizer por quê. Porque Deus não vê o ser humano como inimigo dele. Tanto que Deus enviou o seu próprio filho para morrer em morte de cruz, para poder dar oportunidade ao ser humano de ser salvo e fazer parte do reino de Deus.
Então Deus não olha no natural o ser humano como inimigo, mas a partir do momento em que esse ser humano ele enche a mente dele com a carne, com a mentalidade da carne, a partir desse momento Deus diz: você é meu inimigo, é igual a Satanás. Está aqui escrito na Bíblia. Se pastor não prega isso, é porque pastor está passando melzinho na boca das ovelhas. Mas a Bíblia não passa mel na boca das ovelhas. Aqui é verdade. Se você está dentro da casa de Deus, você fala até língua, você tem cargo na igreja, você é pastor, pode ser o que for dentro da casa de Deus. Se você tem uma mentalidade carnal, meu irmão, Deus olha para você e vê você como Satanás. Você é inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, com certeza o seu nome não está escrito no livro da vida. Se é inimigo de Deus, com certeza você está reservado para ser queimado junto com esse mundo, Satanás. Porque assim como Deus reservou esse mundo para ser queimado com fogo, e Satanás e seus anjos, e todo aquele que pratica o que ele ensina, ser queimado no lago de fogo e enxofre, então se eu tenho a mentalidade da carne, pode ter certeza que eu estou nesse grupinho que vai ser queimado no lago de fogo e enxofre. E isso é uma verdade explícita, revelada na palavra de Deus. Não tem mimimi, nem mais. Isso aqui é a verdade. Você tem uma mentalidade carnal? Então você é inimigo de Deus. E quem está falando isso não é o pastor Isaac, é Paulo falando aos romanos, e que serve para nós. Então olha só, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Ou seja, o que Deus está querendo dizer através de Paulo? Que qualquer ser humano que não se submete aos princípios da palavra de Deus, que é a lei de Deus, ele é visto por Deus como Satanás, como adepto do diabo. Ele é visto por Deus como uma pessoa condenada ao inferno, porque ela não anda segundo a palavra de Deus. Amém, igreja? A igreja está ouvindo? Então, irmãos, essa mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu quero dizer o seguinte: ao que você se dedica? O que você se dedica na sua vida? Eu estou já terminando. Qual é a sua dedicação? Você é uma pessoa que se dedica a fazer o que é certo? A andar na verdade? Você é uma pessoa que se dedica a falar a verdade? A ser justo? A andar nos caminhos do Senhor? A ser honesto? Digno? Ou você faz tudo ao contrário? Meu irmão, a Bíblia acabou de falar que quem tem a mentalidade da carne é inimigo de Deus. Então, o que essa pessoa vai receber se ela é inimiga de Deus? Morte, destruição, tristezas, angústias, nada vai dar certo para ela. Está aí o motivo porque que muitas pessoas que são crentes há 10, 20, 30 anos dentro da igreja, não tem nada na vida, não conquista nada, nada vai para frente. Por quê? Porque ela está vivendo pela carne, ela já está sentenciada ao inferno, ela está andando nessa terra e está se enganando. Fala a língua, vai para a igreja, lê a Bíblia, ora, chora, às vezes tem até cargo na igreja, mas é uma pessoa derrotada. Porque se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, quem seguiu a palavra de Deus foi mais do que vencedor. O que dizer do nosso pai da fé, Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, ou melhor, que já foi rejeitado pelo pai, pelo fato dele não querer adorar imagens de escultura, mas sim adorar um único Deus. Abraão não acreditava que o Deus verdadeiro poderia ser carregado por um homem. Então ele rejeitou tudo isso, e por isso Deus escolheu ele, e por isso Deus chamou ele de amigo, e por isso Deus abençoou Abraão em tudo, em prata, ouro, gado, em terras. Deus realizou o sonho dele de dar filho, geração.
Por quê? Porque ele seguiu a palavra de Deus. E quem segue a palavra de Deus da forma como a palavra de Deus ensina, não pode e nem jamais vai ser derrotado, porque senão Deus seria mentiroso. E outra coisa que eu vou dizer: quem anda pela palavra de Deus não passa 1 ano, 2, 3, 4, 5 com a vida amarrada. Isso não existe. As portas vai ter que se abrir. Por quê? Porque quem escolheu ele foi Deus. E se ele anda na presença de Deus, Deus tem a responsabilidade de cuidar da menina dos olhos dele, de cuidar do povo dele, da raça eleita dele, do templo e da morada do Espírito Santo dele. Então, meu irmão, para encerrar essa mensagem, a sua identidade está ligada ao que você se dedica constantemente. Então, ao que você se dedica? A uma vida espiritual correta dentro da Bíblia, ou uma vida espiritual desequilibrada, onde muitas das vezes você deixa seus filhos pequenos sozinhos em casa para ir para uma igreja com uma irresponsabilidade, aonde muitas das vezes você não está preocupado com as contas nem com as suas obrigações, porque você está mais ligado numa vida pseudo-espiritual, ou você vive também uma vida de pecado? Porque se eu vivo uma vida espiritual desequilibrada, eu também estou cometendo pecado. Então, irmão, essa mensagem foi que Deus me entregou nessa noite. E que nessa noite o Espírito de Deus ele abra os meus ouvidos, os seus, os nossos olhos, para que a gente verdadeiramente decida se dedicar a uma vida espiritual equilibrada. Porque quando a gente vive uma vida espiritual equilibrada, o nosso mundo físico ele passa a ser excelente, a gente passa a cumprir horário, a gente passa a cumprir a nossa palavra, a gente se torna responsável, a gente se torna limpo, organizado, acorda cedo, só aceita o que é bom, não aceita o fracasso, a gente dá a volta por cima em tudo e a gente mostra para o mundo que a gente é luz do mundo e sal da terra. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe quem ouviu e quem vai ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus eu agradeço e que em nome de Jesus o Senhor fiquem com Deus. Amém?